Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados analisa a medida que permite o aumento do tempo de internação para as crianças e adolescentes que cometerem atos infracionais. Hoje, o tempo máximo que a criança ou adolescente pode ficar internado em decorrência de um ato infracional é de 3 anos. A proposta em análise estende esse período por até 10 anos. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara discute essas mudanças com o relator, deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, e com o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado Aliel, o senhor como relator, eu queria que o senhor explicasse uma coisa. A gente, segundo o ECA, o sistema que trabalha com crianças e adolescentes, ele pretende responsabilizar o menor que comete um ato infracional, mas também permitir que ele se desenvolva, porque ele é um ser em desenvolvimento, ele não está plenamente, ele não é um ser como um adulto. A gente estender esse período de internação e esse tempo aumentado a esse ponto, a gente não está aproximando muito do sistema penal do adulto? A gente não está transformando num sistema de penalização, de criminalização simplesmente? Bom, é uma satisfação ter a oportunidade de conversar com vocês aqui na TV Câmara e também com o subtenente Gonzaga. Eu queria que o senhor também explicasse como é que é o seu relatório, porque eu falei muito por cima dele. Especialista na área de segurança pública. Esse relatório está com a gente há quase um ano e eu me debrucei muito sobre as regras, sobre países que têm a legislação diferenciada por adolescente. Visitei as instituições, visitei o Brasil, conversamos com promotores, com juízes, com os adolescentes, com os pais, visitamos as instalações para poder fazer um texto adequado. Primeiramente, é importante destacar que essa proposta já foi aprovada no Senado, e que nós diferenciamos o nosso relatório da proposta que veio do Senado. Nós temos cerca de 60 projetos de lei que tratam desse tema, tramitando na Câmara. Eles foram apensados nessa comissão especial e nós buscamos, através desse relatório, um consenso, com responsabilidade, sem partir para nenhum dos extremos. Porque os extremos hoje, nesse conflito político que nós vivemos no país nesse momento, é muito ruim para qualquer lado. Pontualmente falando do tempo de internação, que talvez seja o tema mais polêmico, mas o relatório engloba inúmeras outras questões para poder adequar o sistema como um todo. Não, ele não se aproxima do sistema penal, porque o sistema penal, pela própria palavra, já diz que é a penalização. Quando você trata do sistema penal, você tem do princípio que a penalização tem que ter um tempo mínimo e um tempo máximo, independente da recuperação individual do ser que foi punido pelo ato que cometeu. No sistema socioeducativo, o adolescente tem que estar preparado para voltar à sociedade. E a pergunta que tem que ser feita é: um adolescente que chegou ao ponto de matar outra pessoa está apto a voltar num tempo menor do que o estabelecido hoje? Porque quando o Estatuto foi criado há 25 anos atrás, nós tínhamos uma realidade diferente. E hoje nós temos algumas distorções no Estatuto. Um adolescente hoje que comete um furto, por exemplo, de um pacote de bolacha no supermercado, ele pode ficar internado, ou melhor, não pelo texto da lei, mas pela realidade, ele pode ser preso com algema, com cela, porque hoje o sistema é assim. Ele pode ficar preso por até 3 anos. E um adolescente que matou uma outra pessoa com 17 anos pode ficar 6 meses. Espera aí. Um adolescente que furtou um pacote de bolacha pode ficar 3 anos. E um adolescente que matou uma outra pessoa, já tendo 17 anos, pode ficar 6 meses. Essa é uma distorção do sistema que precisa ser interpretada de maneira diferente. O que nós propomos é, até 10 anos de internação, a partir de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, que já está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, e que a partir dos 6 meses, continua sendo 6 meses, a partir dessa avaliação, que não é uma avaliação, ou pelo menos não deve ser com crivo punitivo, que é uma avaliação acompanhada por psicólogos, por pedagogos, por professores, que elaboram um parecer dando condições para análise do Poder Judiciário. Ou seja, esse adolescente precisa voltar, ou mesmo já adulto, porque ele
pode ter cometido esse ato infracional como adolescente, ele precisa voltar para o cotidiano da vida normal. Mas precisa ter a possibilidade desse tempo para corrigir essas distorções. Deputado Gonzaga, como é que o senhor vê esse aumento de tempo e como é que o senhor vê essa forma de tratar a criança ou adolescente que cometem crimes? Primeiro quero cumprimentar o deputado Eliel. Quer dizer, não são crimes, né? São atos infracionais, a gente não... Quero cumprimentar o deputado Eliel, que realmente se debruçou e está fazendo um excelente trabalho e com uma paciência pedagógica necessária para construir. Porque esse é o ponto que é central de toda a discussão, né? Há um consenso do conjunto da sociedade e da comissão especial agora, que há a necessidade do Estado ter medidas protetivas. Ao mesmo tempo que precisamos de garantir a punição dentro da perspectiva da ressocialização, né? Eu não sei se nós fizemos corretamente ao longo do tempo de separar essas denominações, né? Prisão de medida socioeducativa. Porque hoje as medidas previstas no ECA, elas foram construídas olhando para a criança e adolescente, olhando para o sistema próprio, e nós temos o sistema prisional e o sistema de execuções penais feito para o adulto. Então, olha o nó que nós temos, pegando o raciocínio que o deputado Eliel deixou aqui. Nós podemos ter um furto praticado por um menor punido com até 3 anos. E podemos ter um homicídio praticado por um maior que não vai um dia para a prisão. Por quê? Está previsto na legislação penal que uma condenação abaixo de 8 anos só vai para a prisão se o juiz determinar. Abaixo de 4 não vai hipótese alguma, para o maior. Não vai, hipótese alguma, vai para a prisão. É regime aberto. De 4 a 8, se o juiz determinar, ele pode ir para a prisão. Só acima de 8 que necessariamente começa um regime fechado. Então, se nós tivermos um homicídio, que a pena foi a menor, de 6 anos, esse cidadão maior de 18 anos poderá não ir nem um dia para a prisão. Enquanto o menor, num furto, poderá ir, porque está previsto, se for praticado com violência, né, ele pode ir para o sistema socioeducativo, cumprir uma pena restritiva de liberdade, não pode chamar de prisão, mas é prisão, e no mínimo 6 meses. E será reavaliado até os 3 anos. Na proposta sendo construída, partimos do pressuposto, e aí há um consenso de que há necessidade de, nos crimes graves, no crime com resultado de morte, que esses 3 anos seja prolongado. Então, o relator traz uma proposta de até 10 anos, um certo consenso, não há consenso na regra, né, de aplicação dessa punição, mas há um consenso que tem que ampliar, porque há essa sensação de impunidade, principalmente quando há o resultado morte, há o resultado violência contra a pessoa, há o resultado ameaça grave. Então, há esse consenso. Mas qual que é o nó? É pensar que um cidadão maior de 18 anos, por um homicídio, pode não ficar um dia na prisão e um menor com um furto ou mesmo um homicídio vai ficar até 3 anos ou até 10 anos. Então, esse é o nó, né, deputado, que nós temos nesse momento. Mas há um consenso que é necessário ampliar esses 3 anos. Lembrando que a impunidade não é uma realidade apenas dos menores, né? Nós estamos discutindo no âmbito do ECA a realidade dos menores, mas a impunidade está também nos maiores. Deputado Eliel, só a gente continuar um pouquinho nesse tema, eu sei que eu quero depois tratar dos outros, se der tempo para a gente, dos outros temas, mas eu sei que o senhor implantou uma gradação, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, e só uma questão, como é que o senhor prevê esse sistema em termos físicos até? Porque a gente vai ter, se por exemplo, um adolescente de 17 anos, ele pega 10 anos de internação. Então, nós vamos ter um adolescente, uma pessoa de 27 anos dentro do sistema socioeducativo, ao mesmo tempo que um jovem de 18 que cometeu um crime vai para o sistema penal. Mas, assim, como é que essa pessoa de 26 anos, 27 anos, ele dentro do sistema, a gente sabe que o sistema é completamente superlotado, ele é inadequado, porque ele não é só para crianças e adolescentes infratores, ele é para crianças que estiverem desassistidas também. Como é que, fisicamente, o senhor prevê responsabilização dos gestores, obrigação de criar novos
novas instalações? Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiramente, ele não é para crianças que não cometeram atos infracionais. Os centros de internação, de restrição de liberdade, é exclusivamente por determinação judicial daqueles que cometeram atos infracionais. Mas eles são presos. também mais leves, né? Também, não só crimes graves. Isso. É a interpretação do juízo que não deveria ser assim. Primeiro ponto, que é um tema bem polêmico. Eu sou contrário a tentar resolver os problemas de segurança pública encarcerando. Não deu certo no Brasil. O Brasil criou a lei antidrogas que criou um problema gravíssimo, porque trata as drogas somente como um problema de segurança, e ela é um problema de saúde pública. Segundo ponto, esse relatório veio do Senado Federal, aprovado através de um relatório de um senador do PT, e proposto por um senador do PSDB, José Serra, e relatado por José Pimentel, que previa 10 anos de internação para todas as idades dentro do Estatuto de 12 a 17, para todos os crimes considerados crimes hediondos, que abre um leque muito grande. E isso significaria uma amplitude, aí sim, muito pesada do ponto de vista do quantitativo de jovens que seriam encarcerados. Eu mudei isso em cerca de 95%. Eu coloquei um escalonamento, primeiro, porque hoje, como o jovem está em processo evolutivo, como o período que ele fica com restrição de liberdade comparado com o do adulto é muito maior, porque para ele um ano é muito mais do que um ano para um adulto, se ele está no processo de formação, não é correto você colocar o mesmo tempo para um adolescente de 12 anos igual para um adolescente de 17 anos. Por isso eu faço essa progressão. Nós fazemos de maneira gradativa. Nós colocamos esse escalonamento, que ficará assim. 12, 13 anos, permanece 3 anos. 14, 15 anos, 5 anos. 16 anos, 7 anos. 17 anos, 10 anos. Segundo ponto, ele não vai pegar 10 anos de internação ou de prisão. É até 10 anos. Diferente do sistema penal, ele não sai do juiz lá com a pena mínima estabelecida. Se nos primeiros 6 meses, essa reavaliação, que é feita por uma equipe multidisciplinar, entender que ele está apto a voltar para a sociedade, que o ato infracional que ele cometeu está superado do ponto de vista técnico, ele já vai ter essa liberdade. Se essa equipe multidisciplinar disser que não, se precisar de 5 anos, então está correto, porque a avaliação foi feita pela equipe multidisciplinar. Não é com a visão de punição de internação. Esse é um outro ponto importante de destacar. Eu não coloco tempo mínimo de internação, pena mínima, porque o intuito não é ter pena. Quarto ponto. Hoje já acontece essa diferenciação porque você tem que ter um corte na idade. Hoje tem adolescentes ou adultos de 21 anos que estão no sistema socioeducativo, enquanto adultos de 18 anos estão no sistema prisional. Porque hoje já tem o tempo máximo de 3 anos. Como que nós resolvemos isso? Nós temos várias variáveis difíceis de serem interpretadas, até porque, ou melhor, aplicadas, até porque isso não depende de nós, deputados. Nas audiências nós exaltamos isso. Eu estive em Belo Horizonte, através de uma mobilização feita pelo subtenente Gonzaga. Nós organizamos esses debates para encontrar uma possibilidade de colocar a responsabilidade sobre cada órgão. O que eu quero dizer com isso? O Estatuto já tem essa previsão de proibição de que os adolescentes convivam no mesmo espaço, os adultos com os adolescentes. Só que ela não é respeitada. Isso tem problemas pela falta de estrutura e também pela irresponsabilidade dos gestores, porque nós fazemos a lei, mas quem determina, quem aplica o recurso é o Poder Executivo. No caso da internação, os governadores. Como que eu resolvo isso? Eu trabalho com todas as frentes. Eu não só coloco esse aumento do tempo de internação que já veio do Senado e eu melhorei muito. Eu tirei 95% do que estava previsto do projeto que veio do Senado. O que eu faço? Primeiro, eu trabalho a questão de recursos. Hoje nós temos o Fundo Penitenciário Nacional, que trabalha com uma faixa de cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais e que não tem previsão nenhuma para o sistema socioeducativo. Eu coloco que 20% desse recurso do FUNPEN deverá ir para o SINASE, que é o órgão responsável do governo federal em trabalhar com os estados. Então, os estados que apresentarem bons projetos, que mostrarem a sua necessidade, ou aqueles que tiverem maior gravidade para poder se adequar ao sistema, poderão solicitar ao governo federal, através do SINASE, desses recursos que eu faço indicação nesse momento, para poder auxiliar. O segundo ponto que está interligado a isso, eu preciso responder.
eu também coloco a penalização dos gestores públicos que não cumprirem com o que está na lei. Porque é simples, está na lei, você não tem obrigatoriedade de cumprir ou você ter uma facilidade em não se adequar ao que está na lei. Na lei que trata dos crimes de improbidade administrativa, eu coloco que nos pontos cruciais, que é a reserva de vagas, que é a estrutura, que é não colocar o maior de 25, 26 anos, possivelmente, porque eu não acredito que nós teremos casos que chegará a esse ponto, mas o de 26 anos, conviver no mesmo espaço do de 12 ou 13 anos no sistema, caracterizará crime para o gestor público, para o governador, para o secretário de Segurança Pública. Isso é trabalhar todas as frentes, o aumento do tempo, o recurso previsto e a penalização do gestor público. A gente volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo alterações das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente com os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Eliel Machado, da Rede do Paraná. Deputado Subtenente Gonzaga queria responder ao deputado Eliel Machado a proposta dele de alterações aí nas medidas socioeducativas do ECA. Eu queria colocar mais uma última questão para a gente discutir, que são mudanças em relação aos adultos que praticam crimes por meio ou se utilizando ou em cumplicidade com crianças e adolescentes. Deputado Subtenente. Por favor. Olha, esse eu considero que é talvez o ponto principal, né, desse relatório no que diz respeito a termos um instrumento para efetivamente punir o adulto que utiliza a criança. O conceito hoje de corrupção de menores, ele praticamente não alcança o maior, porque ele exige provas dessa corrupção, exige materialidade da corrupção. E o deputado Eliel trouxe para o texto algo que eu considero fundamental, que é caracterizar a corrupção como uma participação, estar junto, estar participando junto, independentemente de que tem que fazer prova de uma corrupção àquele menor, já vai caracterizar e com aumento de pena. Então, assim, nesse é um ponto fundamental que eu acho que dialoga com a principal reivindicação da sociedade, que é dessa impunidade do maior, que utiliza do menor, e o menor cada vez mais assumindo um papel, e até isso valoriza o menor, porque na medida que ele assume a responsabilidade para o maior, ali a partir dos 16, 17 anos, ele se fortalece no mundo do crime, né, se prepara muito bem para esse mundo do crime e continua, depois da maioridade, reproduzindo esse modelo de responsabilizar o menor. Então, quero aqui cumprimentar o deputado Eliel, porque nesse ponto não há nenhuma divergência, pelo contrário, há o nosso elogio de mudar a tipificação da corrupção de menores, e inclusive também possíveis fugas, né, de presídio, de sistema socioeducativo. Então, deputado, parabéns, parabéns. Esse é um ponto fundamental. Agora, eu queria destacar que se há um elogio nesse ponto, há uma compreensão do avanço que foi, e que é a proposta que ele traz, de elevar para até 10 anos, mas eu tenho um ponto de divergência com ele e com alguns outros da comissão, porque está elevando para 10 anos só para o resultado morte e também só para 17 a 18 anos. Então, a gente entende que o resultado violência contra a pessoa e grave ameaça, que é, né, basicamente o assalto à mão armada, o uso de arma, seja arma branca ou arma de fogo, para a prática do crime, também precisa de ser ampliado os 3 anos. Então, a gente está defendendo através do voto separado. E nós estamos trazendo para o debate um outro critério para a aplicação dessa pena. Então, ele trabalha com a faixa etária, né? Até os 14 continua 3, aí vai ter na graduação, até os 13, vai ter na graduação, de acordo com a idade e o tempo de internação. Nós estamos trazendo, independentemente da idade, um vínculo com o resultado morte, com o resultado grave ameaça, com o resultado violência contra a pessoa. Então, a gente está admitindo os 3, mas se houver grave ameaça, 5, se houver violência contra a pessoa, 7, se houver resultado morte, 10, né, independentemente da idade. Então, é um outro conceito que nós estamos trazendo. E um ponto também que tem sido muito polêmico é a discussão do tempo mínimo.
né, há uma tese colocada de que para os adolescentes e para o sistema socioeducativo não se admite a figura do tempo mínimo. Mas tem sido muito cobrado que a gente trabalhe com tempo mínimo. Então, eu também trabalho com uma referência de tempo mínimo, seguindo o mesmo conceito, já que está no EC, que está no relatório do deputado Eliel, que é dizer o seguinte: uma pessoa que está em desenvolvimento não pode sair com uma pena do tempo máximo. Mas então nós estamos propondo, hoje já tem um tempo mínimo na prática, 6 meses. Quer dizer, a reavaliação nos 3 anos, a reavaliação se dá a partir dos 6 meses e tem que se dar a cada 6 meses. Então nós estamos admitindo que isso já é uma caracterização do tempo mínimo e estamos elevando a proposta do tempo mínimo para o resultado morte para pelo menos 20% do tempo máximo previsto, e aí começaria o processo de reavaliação, que daria 2 anos. No caso da violência contra a pessoa, 15%, e para uma pena máxima de 7%, e no caso da grave ameaça, 10% numa pena máxima de 5%. Então a gente traz um outro raciocínio, dialogando com o mesmo princípio. Os 3 anos é inadmissível, mas também nós não podemos penalizar mais do que penaliza o adulto. Deputado Eliel. Eu entendo a preocupação do subtenente Gonzaga, que é um especialista na área de segurança pública, e é um clamor mesmo. A minha preocupação se dá hoje, primeiro, pelo quantitativo de jovens, pela questão da estrutura, mesmo nós colocando essa questão da visão, e na consulta do ponto de vista legalista, eu entendo ser inconstitucional essa proposta, ela é ilegal, porque, como foi dito pelo próprio subtenente Gonzaga, o crime mais grave previsto no Código Penal, que é o homicídio, tem o tempo mínimo de 6 anos. Ou seja, contando as progressões e o trabalho realizado através do Código Penal, esse adulto não ficaria jamais 2 anos preso. Se você coloca o tempo mínimo de 2 anos para um adolescente de 17, é inconstitucional, porque a Constituição proíbe que o tempo de privação de liberdade de um adolescente seja maior do que um adulto, na analogia do mesmo ato infracional, no caso do mesmo crime. Então, nessa discussão, até porque essa reavaliação depende do entendimento multidisciplinar, caracterizaria uma ilegalidade do ponto de vista constitucional. E eu digo isso não só pela minha interpretação, mas por um estudo técnico-jurídico que nós encomendamos, que poderia inviabilizar todo o processo, inclusive de instituições, no momento durante esse período, durante esse ano que nós fizemos essas discussões, inclusive nas escolas de direito, nesses debates, já com ações de inconstitucionalidade sendo preparadas por essas instituições, questionando, através do Supremo Tribunal Federal, esse projeto. É uma lei que nós estamos discutindo através dessa comissão, ela não é uma proposta de emenda constitucional, então ela não altera a Constituição, mesmo porque algumas questões de direito da criança e do adolescente tratam de cláusulas pétreas. Então, eu tenho uma preocupação, mas não deixo de louvar a preocupação do subtenente Gonzaga no momento da interpretação. Nós já temos alguns equívocos hoje no comparativo, quando a gente vai analisar a questão da criança e do adolescente comparado com a questão do adulto. A minha preocupação foi do projeto que veio do Senado e o clamor popular que existe principalmente com o resultado morte através do dolo cometido pela criança e pelo adolescente, ou melhor, pelo adolescente, porque a partir dos 12 nós estamos falando em criança e adolescente. O que trata da criança é antes dos 12 anos, nós estamos tratando do adolescente, que é de 12 a 17 anos. A preocupação que nós temos nesse sentido é de que a essência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é copiado no mundo inteiro, que foi referência para vários países, é a ressocialização. E como ele está no processo de formação, eu não posso estabelecer, para mim, um dos grandes equívocos do Estatuto, eu não posso fazer o comparativo com a mesma possibilidade do tempo de privação de liberdade, ou mesmo outras medidas para os adolescentes, não fazendo uma distinção do adolescente de 12 e o de 17 anos. Tem uma discrepância muito grande, porque é o processo de formação. O de 17 anos está quase nessa linha de corte respondendo, né, como adulto, enquanto o de 12 anos acaba de sair da fase da infância e vem para a fase da adolescência num momento complicado. Sem contar que mais de 80% desses jovens têm problemas gravíssimos do ponto de vista estrutural. São adolescentes que não perderam o pai ou perderam a mãe, e mais de 50% dos casos não estão na escola, estão nos rincões de pobreza, já tiveram seus direitos usurpados lá atrás por culpa nossa que travamos aqui investimentos em saúde, em educação,
que queremos acabar com o direito trabalhista, acabar com a aposentadoria. Isso tem a ver com um complexo muito maior do que simplesmente essa discussão, porque nós aqui estamos tendo que responder por um problema que já aconteceu. Não é culpa nossa, nós aqui defendemos esses direitos, inclusive participamos da mesma defesa em todos esses aspectos. Mas já é o problema causado, e lá atrás. Vou dar mais um exemplo para terminar essa explanação. Sabe quanto custa um adolescente hoje, em média, internado? A gente está falando em internar. Sabe quanto custa um adolescente internado, em média, no Brasil hoje? R$13 mil por mês. Esse é o custo médio de um adolescente internado nesse sistema que não dá nem alimentação direito. Que eu fui no Rio de Janeiro, tinha rato dentro do vaso sanitário, que tem esgoto correndo a céu aberto, que mais de 80% desses adolescentes estão com furúnculo na pele, com problema de pele. O meu problema não é só defender eles, é que amanhã eles vão voltar para a sociedade. E a maneira como eles vão voltar é a maneira que eles vão agir contra o nosso povo, contra o trabalhador de bem. Então é um problema muito maior que precisa ser resolvido. Eu concordo. Deputado, infelizmente, a gente pode continuar isso num outro programa, mas esse aqui terminou. O Câmara Debate termina aqui. Muito obrigada, deputados. Você pode nos rever na nossa página ou no YouTube. Obrigada e até a próxima.